Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Sérgio, estamos novamente aqui com o nosso Papo Família. Falamos no último vídeo sobre a questão do mal que habita em nós, que nós herdamos. E hoje nós vamos falar nesse bate-papo sobre a influência que as famílias recebem, né? Alguns inimigos que afetam os relacionamentos familiares. E nós temos influência de inimigos internos e influências de inimigos externos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da influência desses inimigos, vamos dizer assim, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ok? Obrigado. Os inimigos internos, ok? Bem, todos nós que queremos viver dentro de um padrão de Deus, dentro de um padrão bíblico, dentro de um ensinamento da palavra de Deus, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai encontrar de contraditórios, vai encontrar inimigos, vai encontrar adversários, porque nós desejamos e queremos viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. E isso também acontece dentro das nossas famílias, né? Às vezes a gente, por herdar o pecado, somos até mesmo os causadores e produtores desses males, né? E afloramos os conflitos, e esses inimigos aparecem internamente dentro do convívio familiar. Há um texto no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, que ele fala, uma recomendação de Paulo àquela igreja, que diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, no qual há pecados, né? Mas que devemos nos encher do Espírito Santo, né? Então guarde essa palavra para você, depois nós vamos voltar nela. Então eu estava falando aqui sobre a questão de nós, às vezes, guardarmos dentro de nós ou aflorarmos aquilo que a gente tem de ruim, de pior, dentro desse contexto, dentro desse convívio interpessoal e também na família. E hoje a gente vai conversar bem rapidamente sobre esses inimigos, né? A gente precisa identificar quais são esses inimigos, a gente precisa aprender a lidar com eles quando eles são despertados, quando eles são aflorados, porque muitas das vezes nós ferimos as pessoas que estão mais próximos de nós, a quem nós mais amamos, que são os nossos pais, os nossos filhos, a nossa esposa e o nosso esposo. Então aqueles que estão mais próximos de nós são os que são mais afetados por essa questão da agressividade e do aflorar ou despertar desse inimigo que vem dentro de nós. Isso é genético, já nascemos assim pecadores porque herdamos dos nossos pais. Bem, e de onde saem essas questões? Como que elas afloram? Existe um problema na formação, no início da formação da família, que são, não vou dizer problema, mas nós trazemos conceitos e pensamentos e procedimentos da nossa família de origem. Então, na formação do casal, né, isso acontece. Vem o rapaz, né, com a sua formação, da sua família de origem, com os conceitos, os padrões, a ética, os ensinos, o procedimento, a bagagem, a história de vida, e vem a moça também trazendo a sua história de vida, os seus traumas, a bagagem, a sua ética, a sua criação. E muitas das vezes aí que acontece. E isso são duas pessoas diferentes, dois indivíduos diferentes, com características diferentes, que se unem num matrimônio e passam ali a construir o seu relacionamento, a sua vida, né? a sua família. Lembra no início, quando eu falei, lá no primeiro, segundo vídeo, eu falei sobre a questão do verbo unir, né? Unir. Então, esse momento é o momento em que no início do matrimônio deve haver o quê? Um diálogo, uma franqueza de um para o outro, para que haja uma comunicação verdadeira, e eles passam a se conhecer. E às vezes isso passa desapercebido, porque muitas das vezes nós não recebemos o treinamento ou o conselho adequado na formação familiar. E isso vai se passando com os anos. Então essa diferença de querer
referenciar a sua atitude, o seu procedimento baseado naquilo que você trouxe de casa, às vezes gera conflito. Então isso é necessário que a gente consiga lidar com essa questão e criar um equilíbrio, um acordo para que a gente construa algo novo a partir desse diálogo tão superando as diferenças. Então isso é importante. Mesmo que isso às vezes persista hoje, né, você já está aí casado há bastante tempo, procure um tempo para que isso seja conversado, se por acaso isso exista. Tá? E é importante que a gente deve o quê? Se submeter à palavra de Deus, à orientação de Deus, buscar esse conselho e também submeter à ação do Espírito Santo. Né? Então foi assim que aconteceu com Ruth. Né? Ruth, ela entendeu o contexto, né? Ela era uma gentia, optou pela submissão de Deus, da família de seu marido. Então, movido pelo amor, superou as diferenças, cuidou da sogra e ela foi honrada por Deus. Então, cabe de cada um de nós buscar esse acordo, mesmo que nós tenhamos essas influências, né, do pai, da mãe, da família, do contexto familiar, que muitas das vezes cria alguns conflitos, e isso é identificado como inimigos internos, né, porque é dentro da família, no habitat ali daquele contexto familiar, que é aflorado nesses conflitos. Então, é muito prejudicial e precisa-se o antídoto para combater esse inimigo é realmente o diálogo, a conversa. Uma outra característica, um outro inimigo, vamos dizer assim, uma outra influência que vai gerar um pouco de conflito, né, na família, internamente, são que cada um reage diferente a situações semelhantes. Então, cada um tem uma forma de reagir. Cada um de nós é único, né? Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua identidade, por isso nós somos chamados de indivíduos, né? E é natural a gente pensar que a melhor forma de agir é a nossa, é a minha forma, é como eu penso, é como eu entendo. E isso é conflitante, porque muitas das vezes eu quero que a minha vontade prevaleça sobre a vontade do outro. Então, a gente precisa encontrar também, aí isso é um grande desafio, né? Porque isso vai nos obrigar a sair da nossa zona de conforto, vai nos obrigar a ceder, vai nos obrigar a renunciar, né, um pouco daquilo que da forma como nós pensamos, para que haja um consenso. Então, ao invés de nós fugirmos do debate, fugirmos do diálogo, é hora da gente enfrentar, né, essas tendências naturais, né, da nossa natureza carnal. Lembre que nós somos, né, pecadores, e de uma forma ponderada, assertiva, tentar combinar as diferenças pessoais. Então havia ali um diálogo, um consenso, para que essa família então viva de forma saudável, feliz e harmoniosa, que é isso que a palavra de Deus nos orienta. Há também, por exemplo, e essas diferenças, né, de história de vida familiar, de origem e da pessoa, sim, da sua vontade, gera conflitos, né? Isso a gente vê muito também, por exemplo, da questão quando os pais têm uma empatia maior por um dos filhos, por aquele filho conseguir se realizar naquilo que o pai ou a mãe queria ser. Né? Então, há uma empatia mais dedicada para um filho, por ele se destacar melhor, por ele ser. Às vezes as mães se realizam nas filhas, porque elas queriam ser aquilo que as filhas são. E se tiver mais de um filho, então isso vai gerar um problema, um conflito, né? Às vezes nós pais queremos impor aos nossos filhos a nossa forma como nós fomos criados, né? Queremos impor o nosso comportamento. É claro que existem valores e princípios que são inegociáveis, mas
eu não posso exigir que o meu filho use brilhantina no cabelo, porque o meu avô e meu pai usava e eu usava quando era jovem. Você está me entendendo? Então existem certas coisas que é preciso ser que conversado, dialogado. E deve-se respeitar, então, essa forma singular de cada um viver, né? Então, o pai identificar em cada filho a sua individualidade, o seu jeito de ser e tratar cada um de acordo com o seu jeito de ser. Então, é preciso sim avaliar esses motivos que nos levam a agir de determinada forma, que sejamos os vetores, os produtores desses conflitos e aí agindo como inimigo dentro da própria família. Uma outra parte que eu acho importante, que nós poderíamos conversar também aqui, irmãos, seria sobre o individualismo levado ao extremo, né? É claro, o fato da gente ser diferente, isso vai fazer com que a gente vivendo em comunidade, a gente deve ter um certo desconforto, né? Porque eu penso de um jeito e você pensa de outro, e o que nós temos que buscar, e isso é um desafio para nós, é tentar conciliar, já falamos sobre isso, abrindo mão da nossa individualidade. Eu estou falando aqui do individualismo excessivo, né? E esse individualismo excessivo é um inimigo, é um fruto direto do pecado. É o eu, é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu decido, é a minha forma de ser. E isso muitas das vezes são fontes e canais de problemas dentro da família, né? De conflitos e de inimizade. Então, querer resolver tudo pelo meu jeito, pela minha forma, pelas minhas mãos, né? Fazer só aquilo que a minha própria cabeça decide, aquilo que eu penso, pensando só sobre si, né? Vai gerar uma competição, né, interna, mesmo entre pais, entre marido e mulher, pais e filhos, entre filhos, entre irmãos. E isso é extremamente prejudicial. Tem uma revista da IBD, da Cristã Evangélica, que eu tirei aqui um pedaço e parte desse estudo é baseado nesse texto. Fala assim, uma frase que diz assim: eu, depois mais pouco eu, e aí quem sabe mais um pouquinho para mim, e depois talvez eu não penso tanto em mim por tanto tempo, né? Então tem um poeta popular que diz assim: eu me amo, já não consigo mais viver sem mim. Percebe? Esse individualismo grande, doentio, é um dos vetores provocadores da inimizade dentro do contexto familiar, e isso acontece dentro da família. Então a gente precisa deixar de responsabilizar os outros pelos nossos conflitos e analisar a nossa participação neles, mesmo se nós formos os causadores dessa turbulência, né? Analisar a forma como lidamos com eles. A Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Sobre tudo que se deve guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. E quando nós falamos, eu falei para os irmãos pensarem lá no início, Efésios 5,18, que fala que a gente não deve se embriagar com vinho, porque há dissolução, e se encher do Espírito. Eu quero voltar nesse texto, porque exatamente quando nós estamos no centro da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, a gente vai frutificar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, entre outras facetas e características, né? Tem um amigo meu que diz que o fruto do Espírito é uma laranja de 8 gomos.
Mas é importante, quando a pessoa está dominada pela bebida forte ou pelo vinho, nós temos aqui um fundo musical que não é muito agradável, a gente está dominado pela bebida e a gente não tem consciência daquilo que está fazendo. Mas quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo, é Ele quem vai controlar as nossas decisões. Então, certamente, as nossas decisões serão basiladas e de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que nós usemos esse antídoto contra esse inimigo sagaz que tem destruído as famílias, que é o pecado, né? E muitas das vezes nós produzimos ou afloramos esse inimigo internamente, dentro do contexto e da convivência familiar. É muito importante que a gente aprenda e saiba controlar tudo isso para que haja harmonia. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter as nossas diferenças, as individualidades, né? Cada um tem o seu jeito de ser, isso deve ser respeitado. Mas buscar o diálogo e buscar a harmonia familiar é o que Deus quer e recomenda para nós. Então vamos matar esse inimigo interno, né? Vamos acabar com ele, vamos trabalhar para que a gente melhore cada vez mais, destruindo esse inimigo e guardando o nosso coração, né? E colocando no nosso coração a palavra de Deus para que a gente frutifique amor. Amém? Vamos orar nesse sentido então. Pai querido, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui com os meus amigos e meus irmãos, falando sobre esse inimigo interno que muitas das vezes nasce dentro do nosso próprio coração. É o egoísmo, é o individualismo, é o orgulho, é o eu na frente. Mas a tua palavra nos orienta que a gente deve ceder, que deve amar e que deve dar preferência para o outro. Permita, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ajude, que nós busquemos a nos encher do teu Santo Espírito, da tua palavra, para que a gente possa matar, destruir, blindar esse inimigo interno. Ajuda-nos, ajuda todas as nossas famílias, os nossos filhos, e nós te oramos crendo na tua graça, no teu poder e no teu socorro, no nome santo de Jesus que oramos. Amém.